gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, aqui é a Amanda e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o livro Luzes de Emergência que se acenderão automaticamente, da Louisa Geisler. Já comentei com vocês algumas vezes que eu sou apaixonada por títulos de livros. Muitas vezes o meu interesse em um livro vem porque eu achei o título interessante, e é o caso desse livro aqui. O que me chamou pra ele primeiramente foi esse título que eu acho muito instigante. Esse foi o quarto livro que a gente leu no projeto Em Companhia dos Nacionais. Talvez seja um pouco difícil pra mim explicar ao longo desse vídeo a minha relação com essa leitura. Às vezes eu gostava bastante da história, outras vezes eu não tinha tanta certeza. Então foi um relacionamento meio instável, eu diria, mas ao longo do vídeo a gente vai conversando melhor sobre isso. A história desse livro é ambientada em Canoas. Canoas é um município do Rio Grande do Sul que pertence à região de Porto Alegre e é a cidade em que a autora nasceu. Aqui a gente conhece o Henrique, ou Ike. Ele é um jovem de 23 anos e ele tem um melhor amigo que é o Gabriel. Mas um dia o Gabriel tá em casa, num dia comum, tranquilo, aparentemente tranquilo. Ele tá na rede, mas acaba acontecendo um acidente, essa rede despenca. O Gabriel bate a cabeça e entra em coma. A partir daí, o Ike começa a escrever cartas para o Gabriel, contando para ele os acontecimentos aí do dia a dia, os seus pensamentos, com quem ele conversou, o que ele fez, enfim, para ele entregar essas cartas para o Gabriel quando ele acordar, quando ele sair do coma. É a forma que ele encontra de manter o seu amigo atualizado, sabe, das coisas que acontecerem enquanto ele estiver ali no hospital. E também é a forma que o Henrique encontra de lidar com a falta desse amigo. É uma ausência, né? Ele não tem mais o amigo com ele ali no dia a dia para conversar, para ir aos lugares, enfim. A maior parte do livro são essas cartas que o Henrique escreve, mas a gente não pode dizer que esse livro é um romance epistolar, porque tem alguns capítulos narrados em terceira pessoa. Eu achei isso uma sacada legal da autora, porque a gente acaba conhecendo toda a história e os personagens apenas pelos olhos do Henrique, né? Mas quando aparecem esses capítulos em terceira pessoa, é uma oportunidade que o autor tem de conhecer um pouquinho esses personagens fora da visão do Henrique. Enriquece, assim, né, a nossa percepção da história dos personagens. Então esse livro traz as vivências, as experiências, os conflitos de um garoto, um jovem de 20 e poucos anos. E eu confesso que essa questão da idade acabou sendo um ponto que me incomodou um pouco, porque eu tenho 24 anos e eu não consegui me identificar com esses conflitos e esses questionamentos que o Henrique passa. Não nesse momento da minha vida. Então são conflitos reais, a meu ver, são conflitos legítimos, dá pra gente acreditar em todos esses pensamentos e questionamentos que o Henrique se faz ao longo da história, mas não pra alguém de 23 anos, sabe? Me pareciam conflitos de alguém bem mais jovem. Então eu tive um pouco de dificuldade de enxergar o Henrique como alguém de 23 anos, ou eu o enxergava como alguém um tanto imaturo pra idade que ele tem. Mas aí eu também fiquei pensando, né, quem sou eu pra julgar? Como já disse Renato Russo, temos nosso próprio tempo, mas eu ficava um pouco incomodada, confesso, com algumas coisas assim que ele pensava e que ele fazia. E foi por isso o meu conflito que eu comentei com vocês no início do vídeo, sabe? De às vezes gostar muito da história dos personagens e outras vezes nem tanto, por conta disso, por conta das atitudes do Henrique, dos pensamentos dele. Eu tive, em alguns momentos do livro, dificuldade de gostar desse personagem. Mas isso trouxe uma coisa boa pra mim, porque me fez pensar em algo. Se pra gente gostar de alguém, a gente precisar admirar, compreender essa pessoa 100% do tempo, a gente nunca vai gostar de ninguém. E ninguém nunca vai gostar da gente. Porque mesmo as pessoas que você ama, você não entende ou não concorda com elas todo o tempo. Então isso é algo que a gente tem que saber lidar. Então eu tive uma relação conflitante com essa leitura e com os personagens, mas isso me trouxe um aprendizado. Esse livro não traz uma história com grandes acontecimentos, com grandes reviravoltas, não é esse o propósito desse livro. É uma história que caminha de forma bem, eu não diria previsível, porque eu não acho que o livro foi previsível. A leitura me instigou e me deixava curiosa para o que ia acontecer com os personagens, mas é uma leitura que tem um ritmo constante, sabe? Você não espera reviravoltas e grandes acontecimentos. É uma história muito mais sobre o caminho, sabe? Sobre a trajetória, sobre as escolhas que a gente faz
faz ao longo da vida, passo a passo, cotidiano, que uma história conclusiva. Então não espere um grande finale, não espere revelações bombásticas e que vão te chocar e te impactar, não. É a caminhada de alguém, é um jovem se descobrindo e tentando lidar com as coisas que aparecem. Um ponto que eu gostei bastante nessa história é que a Luísa, ela sabe escrever diálogos. Nessas cartas que o Henrique escreve, ele reproduz diálogos, conversas que ele teve com outras pessoas, ele reproduz ali naquela carta quando ele tá contando pro Gabriel, né, o que aconteceu. E dá pra acreditar nesses diálogos, passa verdade, sabe, pro leitor. É uma leitura muito fluida também, é um livro gostoso de ler, não é uma linguagem truncada e também bastante equilibrada essa história, porque ela vai tratar de coisas difíceis, assim, coisas difíceis de lidar, como a questão da perda, relacionamentos em geral, amorosos, familiares, entre amigos, relação com o seu trabalho, relação com o curso que você faz. Então tem uma carga dramática, assim, a história que ela traz, mas não fica pesado e também não fica superficial. Ela sabe dosar isso muito bem. Tem lá os seus momentos mais difíceis e tem também os momentos de descontraído. Enfim, apesar do meu relacionamento conflitante com essa história, eu gostei da leitura, ela passa a verdade, parece real, parece realmente a história de alguém que a gente conhece, ou que a gente conheceria, e traz aquela ideia de que a vida continua apesar de. Então, apesar de todo sofrimento, a gente tem que encontrar um meio de continuar. E a Luísa é uma autora muito jovem, ela nasceu em 1991, e esse não é o primeiro livro da autora. Foi o meu primeiro contato com a escrita dela, mas ela tem outros livros publicados. Ela publicou um recentemente, inclusive, vou deixar a capinha por aqui para que vocês conheçam esse novo livro dela. Provavelmente é uma autora que eu ainda entrarei em contato em outros momentos aí da minha vida, porque eu gostei da forma como ela conta suas histórias. O próximo livro do projeto Em Companhia dos Nacionais é o livro O Clube dos Jardineiros de Fumaça, da Carol Benzimon. Esse é o livro que nós estamos lendo esse mês de agosto. Então fica aqui o meu convite para que você também leia esse livro junto com a gente. No finalzinho de agosto, início de setembro, eu volto aqui pra gente conversar sobre esse livro. Combinado? Por hoje é isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me assistido. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha. Assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos!